Olha, vamos lá então para os números, abrir com esses dados. Acabam de sair os números da pesquisa Datafolha e eles mostram Ricardo Nunes, do MDB, com 55% das intenções de votos em São Paulo, Guilherme Boulos com 33%. Na largada para esse segundo turno. O prefeito herda 84% dos votos do Marçal e Boulos herda metade dos votos da Tabata Amaral. Vou trazer aqui os detalhes dos números, lembrando que o Datafolha, na primeira rodada desse levantamento, tira a teima, né, da campanha até aqui mais acirrada da história na cidade de São Paulo depois da redemocratização. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Depois de alternarem várias vezes na liderança no primeiro turno, Nunes acabou a primeira fase dessa votação à frente, teve 29,5% dos votos válidos, 29,5%, Boulos teve 29,1%. O Marçal terminou com 28,1%, né? Voto válido exclui branco e nulo, e é a métrica da Justiça Eleitoral para proclamar o resultado final. Só que é importante a gente colocar o seguinte para vocês nessa pesquisa, que os números, eles estão considerando os valores totais, ou seja, aí não vão entrar também, né, nesses números, aqueles eleitores que ficaram indecisos, que disseram que vão votar branco, vão anular o voto. Então, aqui estão os números para você, tá bom? Tá aqui na tela o gráfico. 55% para Ricardo Nunes, do MDB, 33% para Guilherme Boulos, 10% disseram que vão votar branco ou anular o voto, e 2% do eleitorado disseram estar indecisos. Como seria previsível, Boulos herda 4% do total de 50% de quem apoiou Tabata Amaral. E a deputada ficou com 9,9% desses votos válidos. Então, Nunes abocanhando 33% dos votos da Tabata e o Boulos herdando metade, 50% dos votos da Tabata, segundo a medição do Datafolha. Bom, a fotografia é pior pro Boulos em relação àquela captada antes do primeiro turno, né? Quando a simulação mostrava um embate entre os dois, 52-37, agora está 55-33, tá? A distância é grande, mas cabe lembrar que em segundo turno, cada voto tirado de um lado vai para o outro, né? Então, se sai de um, vai para o outro, então praticamente um jogo de 2 pontos, ou 6 pontos, né? No futebol, o pessoal chama assim. Marçal segue como protagonista, ainda que fora da disputa. Ele agora está sendo disputado o voto do Marçal entre os eleitores, entre os candidatos, né? O Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E a intenção de voto é espontânea, veja aí que Nunes é citado por 41% e Boulos por 29%. Na espontânea, em que os nomes não são apresentados, 12% dizem estar indecisos, disseram votar branco ou nulo, 10%, e atual prefeito, 2%, que se soma então a Ricardo Nunes ali, né? Então ele teria 43%. No voto espontâneo, na intenção de voto espontânea. Temendo contaminação pela rejeição de Marçal, Nunes também rejeitou formalmente o apoio dele. Aliás, o Marçal também falou que só aceita se o Nunes e outras pessoas pedirem desculpas, né? Por exemplo, o Tarcísio de Freitas, né? Pedirem desculpas ao Marçal. Então ele não declarou apoio ao Nunes e, pelo contrário, disse que alguns eleitores deles vão migrar para o Boulos, e a aposta dele é justamente essa, e também no presidente Lula a estratégia tenta balancear para não também exagerar e acabar trazendo esse movimento anti-PT, né? Que também existe na cidade de São Paulo. Nunes tem a seu favor no segundo turno, que costuma ser definido por marqueteiros do Brasil como um concurso que elege o menos rejeitado. A rejeição de Nunes é de 37% e a rejeição de Boulos pasmem, 58%. Tá difícil pro Boulos nesse segundo turno, então é isso. Daqui a pouco eu trago mais números. Antes, deixa eu trazer aqui os meus colegas Thales Faria e Ricardo Couto, que estão comigo para essa quinta-feira. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Couto, os números para São Paulo mostram uma larga vantagem para o atual prefeito. É uma enorme vantagem, né, Diego? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Olha, eu fiquei um pouco surpreso com esses números, que dá 22 pontos de diferença. Faltando menos de 20 dias para a eleição, é como diz o Hélio Gaspar, é jogo jogado. Aí não tem mais o que fazer. Acho que nem que se tivesse um furacão Milton aqui no Brasil, não mudaria isso, e nem que o Lula ficasse todos os dias aqui até a eleição.
É muita diferença, e principalmente esse número que você acabou de dar agora, da rejeição, né? 58% de rejeição do Boulos é inviável, aí não tem jeito. E o Nunes, 37%, 20 pontos a menos. Então, a diferença, eu nunca vi uma diferença tão grande no início do segundo turno, viu, Diego? Nós vamos passar os próximos 20 dias aí falando de um jogo que já está com o resultado mais ou menos definido, né? Dificilmente isso vai mudar. É muita diferença. É difícil. Não é impossível, né, meu amigo coach, mas realmente a largada demonstra que é praticamente isso, né? Uma tarefa muito difícil para o Guilherme Boulos. Antes de ouvir o Thales, coloca aqui na tela outros dados, já estão abertos aqui para a gente dar uma olhada. A decisão de voto é grande, tá? 85% disseram estar certos do que escolheram, índices iguais entre os rivais. Para 62% dos ouvidos, o candidato escolhido por ser melhor, 29% disseram que optaram por escolher derrotar o outro, né? Então escolheram o menos pior na avaliação deles. Esse é o último índice, é maior de quem vota em Nunes. Então em Nunes, portanto, 34% e em Boulos 19%. Outro indicador da fidelidade do eleitorado de Boulos é que 56% que dizem votar no deputado fazem porque o acham ideal. 31% declaram apoio a Nunes, acham que ele é o candidato ideal. No geral, a opção ideal é 40%, 59%, ou seja, 6 em cada 10 eleitores dizem ter escolhido o menos pior. Thales Faria vai comentar, deixa eu só dar uma boa tarde também para o José Roberto de Toledo, que já se soma aqui. A gente, Toledo, boa tarde para você, boa tarde também para o Thales. Boa tarde, Diego. Boa tarde, José Roberto de Toledo. Boa tarde, Thales. Boa tarde, coach. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Valeu, Toledo. E aí, Thales? Olha, eu, a princípio, não me surpreendeu o resultado geral. O resultado geral, de 55 a 33, eu imaginava que viesse a primeira pesquisa com um resultado semelhante a rejeição inicial, que era 52 a 37. Então, Projeção, né? Antes do primeiro turno. a projeção do Isso. primeiro turno. É. Eu imaginava que viesse mais ou menos parecido com a projeção. Mas o que me surpreendeu foi esse aumento da rejeição, porque a rejeição do Boulos, que era de 38, agora vai para 58. A do Nunes, que era de 25, vai para 37. Então, me surpreendeu esse aumento do Boulos em ficar com 58% de rejeição, uma rejeição acima dos 50%. Então, eu fiquei meio... Acho que vai ser muito difícil para o Boulos. Ou seja, ele vai ter um segundo turno difícil, muito difícil. Para ganhar, ele teria que tirar votos do Boulos. Isso era previsível antes, mas agora ficou evidente. Vai ter que tirar votos do Nunes. O Boulos vai ter que tirar votos do Nunes. E agora, o Lula ajuda, pode ajudar. Essa história do Marçal também. Eu acho que o Boulos acerta em incorporar algumas políticas do Marçal, como política para Uber, política para motoboy, etc., para ver se traz esse eleitorado não ideológico do Marçal, que, a princípio, tende a ir, o eleitorado do Marçal, a princípio, tende a ir para o Nunes. O Boulos tem que tentar trazer a parte não ideológica do eleitorado do Marçal. Então, isso se faz com projetos, políticas semelhantes àquelas que o Marçal adotou e que eram para o eleitorado dele ali, motoboy, Uber, empreendedor de baixa renda, etc. Eu acho que o Boulos tem que procurar isso. Mas, olha, o quadro é muito, muito difícil.